Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Emergência Uai, videocast oferecido pela Abramed Minas Gerais. Meu nome é Natália e hoje eu estou aqui com um convidado que vai nos acrescentar muito com o tema do episódio de hoje. O papel do CRM na vida do médico, em especial, né, a gente tentando trazer um pouco no papel do médico emergencista. Queria muito agradecer a sua presença, doutor Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, presidente do CRM Minas Gerais. Que honra, né, que gratidão ter você aqui com a gente. Doutora Natália, eu que agradeço muito o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês. Uma grande honra. Bom, a gente sempre começa o programa perguntando um pouco emergência why, né? Como o senhor é presidente do CRM, imagino que não tem atuação no momento com emergência. Mas queria que o senhor falasse se já teve alguma atuação na emergência, como que foi a atuação como médico, se ainda atua como médico, né? Se como presidente ainda sobra tempo para isso? Bom, na realidade, estou presidente há 18 meses. Eu sou cardiologista de formação, clínico por opção, na realidade. Eu tenho formação de clínica no Hospital João 23, cardiologia no Hospital Veracruz. Trabalhei durante muitos anos, praticamente 30 anos, em terapia intensiva e pronto-socorro. No Veracruz, Life Center, fui coordenador de setor de pronto-socorro do Hospital Militar durante alguns anos. Terminei minha carreira no Hospital Militar como chefe da cardiologia. É isso. Eu adoro terapia intensiva, adoro medicina de urgência. Então tem uma emergência why bastante aí, né? Tem um Bastante, porquê da emergência. bastante. O que que te agrada, assim, na emergência, nessas vivências? O que que era interessante como coordenador de pronto-socorro, por exemplo? Bom, sempre o desafio do diagnóstico e do tratamento. E manter uma equipe, construir uma equipe bem ordenada, que é fundamental para você ter um trabalho bom. Então, trabalhei com boas equipes, com bons chefes, trabalhei com bons colegas. Então, assim, o desafio sempre, o mexer com doente grave sempre é um desafio. Sempre. Adrenalina, Sim, equipe, né? E o desafio, então. sim. E antes da gente entrar no tema, né, do papel do CRM, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco, se sendo presidente do CRM, cardiologista, quem é o Ricardo longe desses papéis médicos? Se sobra tempo de fazer alguma coisa? Bom, o tempo é corrido, mas eu ainda pratico um pouco de sax. Quando consigo fazer um pouco de caminhada, estou me prometendo tentar dar uma fugida para o interior, para tentar dar uma descansada. Tem uma casa no meio do mato aqui no condomínio perto de Nova Lima, então é o local de refúgio. Tem bastante coisa para fazer, só não deve sobrar muito tempo, né? Olha, o dia é ocupado, a semana toda é ocupada. E aí uma curiosidade, está até fora do roteiro aqui. Como que o doutor Ricardo foi parar na presidência do CRM? Como é que foi essa trajetória? Como é que foi esse encontro até chegar nesse posto? Bom, eu estou conselheiro do CRM desde 2006. Em 2008 eu voltei para a faculdade de Direito, eu tinha começado ela logo depois que terminar a medicina. Acabei me candidatando à função de vice-corregedor. Fui vice-corregedor de 2010 até 2019. 2019 a 2023 eu fui corregedor titular. E aí, em discussão com os amigos, com os colegas, acabei me candidatando e sendo eleito para a função de presidente do conselho. E aí, falando do CRM, né? Eu acho que muito médico, muito acadêmico, sabe que o CRM existe, mas não sabe para quê, né? Quais são as funções do CRM? O que que é o papel do CRM na vida do médico, na vida de quem pratica medicina? Bom, primeiro ponto, o conselho, ele é um órgão que defende uma autarquia federal cuja função é a defesa da boa prática médica. Não é necessariamente a defesa do médico. O médico é defendido a hora que ele pratica de forma ética e científica e técnica a medicina. O Conselho tem quatro funções fundamentais estabelecidas na Lei 3.268 de 57. O primeiro é a função cartorial. Existe uma briga, essa é uma briga, uma expressão que eu odeio profundamente. Médicos com CRM.
Não existe médico sem CRM. É. Para você ser médico, tem que ter o CRM, tem que estar escrito no conselho, está na lei. Uhum. Isso se refere muito, principalmente com a 12871, a Lei do Mais Médicos, que criou essa divisão em que assim, tinha um intercambista. E o programa Mais Médico, na realidade, não é um programa mais médico, é um programa com mais intercambistas que não são médicos, que não têm inscrição no conselho. Então, toda e qualquer atividade médica tem que ser registrada. Por exemplo, eu tenho RQE de cardiologia e de clínica médica. Eu tenho o devido registro deles lá. Uhum. Segunda função, para mim, na minha opinião, a função principal do conselho, a função fiscalizadora, é que permite que o conselho entre em qualquer serviço onde a medicina é prestada, para avaliar as condições. Uhum. É onde o conselho pode dar simplesmente suporte para os médicos, para poder melhorar a qualidade de vida, condições de trabalho. E nós trabalhamos em parceria, muitas vezes, com o TCE, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com outras entidades médicas, como o Sindicato, a Social Médica. Uhum. Na minha opinião, é a principal função, a principal mais nobre que nós temos. A função legiferante, fazer normas. O Código de Ética Médica é uma resolução feita pelo Conselho. O nosso Código de Processo, mais recentemente, a nova legislação sobre divulgação de publicidade médica, de assuntos médicos. É uma resolução feita pelo Federal de cumprimento para todos os médicos, vinculante a todos os médicos. O Conselho de Minas é um dos pioneiros e um dos que tem maior promoção, maior investimento em educação médica continuada. Uhum. Nós temos uma parceria com a Abramed e com outras entidades da Social Médica, ligadas à Associação Médica, Sociedade Mineira de Cardiologia, Terapia Intensiva, em que nós disponibilizamos cursos para os médicos de todo o estado. Nós temos hoje 22 tópicos de curso e estamos treinando, temos abertas inscrições para mais ou menos 6 mil médicos ano, quase 7 mil médicos de treinamento. Uhum. E a função que todo mundo lembra do Conselho, a função judicante. O Conselho é a única entidade que tem a competência para poder avaliar a conduta do médico e, nos casos que considerar inadequada, promover a punição do médico. Uhum. Não é a função mais nobre, mas é a que a gente conhece, é mais reconhecida, infelizmente. É o que todo mundo lembra, né? De É que correr todo atrás mundo do médico. teme, é que todos temem. Bom, antes da gente entrar nessa que todo mundo deve estar mais interessado a saber mais, eu fiquei aqui pensando na parte do registro, né? Que todo mundo conhece e sabe da necessidade do CRM registrar o profissional para ser Sim. médico. Sobre o RQE, a gente vê muita gente se nomeando emergencista, se nomeando reumatologista, mas quando você entra no site do CRM, procura por essa pessoa, que não é difícil, né? A gente Sim. fazer uma pesquisa se aquele médico, principalmente no interior, tem muito disso, fulano é especialista. A gente entra no CRM, no site do CRM, e não tá lá. Não tá registrado como RQE. Como que fica essa questão? O médico, ele pode falar que ele é, né, uma coisa que ele não tem formação, pelo menos registrada para tal? Porque também pode ser que ele tenha a formação e não fez o registro, né? Bom, para começar, nós temos as duas formas hoje de fazer o registro de RQE, de obter o RQE. Uma é a residência credenciada. A segunda é a prova de título da sociedade. Se o médico conseguir uma das duas, ele tem o direito de se inscrever no conselho. E mesmo que ele tenha feito, mas ele não fez a inscrição, ele não pode anunciar, isso está na lei. Importante. Então, ó, tem muita gente fazendo coisa errada aí. Sim, se você tiver condições, faça a inscrição. Uhum. A nova normatização sobre publicidade médica, eu sempre esqueço o número dela, se não me engano é 2336, ela normatiza, estabelece os critérios para fazer divulgação. Quando o médico não tem o RQE, mas fez um curso de especialização lato sensu, por exemplo, ele pode colocar que ele tem a pós-graduação, mas tem que ser colocado que ele não é especialista. Uhum. Agora, infelizmente, nós temos em torno de 1.500 vagas de residência, 4.800 médicos sendo formados no estado ano, aproximadamente 81 a 85 mil médicos em exercício. A fiscalização é complicada e, infelizmente, a divulgação acaba acontecendo de forma inadequada. Isso acaba gerando processo para o médico. Pois é, então um ponto de atenção importante aqui.
Sobre o outro âmbito de ação do CRM, que é da educação continuada, eu tenho um conflito de interesse, né? Porque eu sou instrutora de um dos cursos da Abramed, e acho que a gente tem que usar esse espaço aqui para parabenizar e agradecer o CRM de Minas Gerais por essa iniciativa, porque a gente vê ali os médicos, grande maioria, imagino eu, os recém-formados, pelo menos na minha experiência, são os mais interessados em fazer esses cursos de educação continuada, mas muitos também médicos há muito tempo formados, que estão interessados, né, em fazer uma reciclagem, fazer uma atualização mesmo sobre o tema, e como é importante, né, essa oportunidade de poder se aprofundar num tema de graça, né, que é um retorno que a gente está tendo por pagar o CRM, e aí eu queria que o Sim. senhor explicasse isso para a gente um pouco melhor. E sei, porque já tive contato com vários conselheiros do CRM de Minas Gerais, que Minas é uma pioneira, vamos dizer assim. Minas Gerais é um dos poucos em que oferece esse tipo de curso para os médicos. Então, eu queria usar esse espaço para a gente enaltecer mesmo essa iniciativa. Desde 2006, quando o Dr. Hermann Alexander Tesserhausen foi presidente, ele começou esse programa. E até hoje ele coordena. Nós temos hoje 22 cursos, tópicos de cursos. Uhum. O último agora sobre atendimento a pacientes com diversidade sexual e de gênero. O Conselho de Minas, ele não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a adotar esse programa. E é, com certeza, no Brasil, o que mais investe. E a ideia é exatamente essa que você falou. Devolver ao médico parte do tributo que ele paga anualmente. A nossa anuidade é um imposto, é um tributo, ele é obrigatório. E a forma que nós temos de devolver ao médico, junto com a fiscalização, tá, esse tributo. Uhum. Um dos problemas que nós enfrentamos, às vezes, você já deve ter enfrentado como instrutora, é que muitas vezes o colega faz a inscrição e acaba não indo. Uhum. E impede que outro colega possa receber o treinamento. Tira a chance, né? Tira a chance. Agora, é a forma que nós temos também de tentar aprimorar, já que as faculdades nem sempre conseguem dar uma formação tão satisfatória. E, de novo, nós temos hoje em Minas em torno de 50 faculdades, 48 funcionantes plenamente, 50 na realidade funcionantes plenamente, 46 já formando médicos. Uhum. Então, 4.800 médicos sendo formados por ano. Se lembrar que a UFMG gastou 100 anos para formar 10 mil médicos, hoje nós estaríamos pouco mais de 2 anos e meio para formar 10 mil médicos. Nossa. Isso se não houver um aumento no número de faculdades. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo no número de faculdade de medicina, só perdemos para a Índia. Só que eles têm uma população de 1.200.000, nós temos em torno de 200 e poucos mil. Pois é. É muita faculdade, né? É muita Sim. gente para, como se diz, entre aspas, tomar conta, né? Porque acho que tem esse papel da importância de, né, bem garantia, porque eu acho que é difícil, né, a gente falar em garantia de que aquele médico que está formado será um profissional que a gente vai confiar para cuidar de algum dos nossos parentes. Ou de nós mesmos. Ou da gente mesmo, né? Só que aí começa um outro problema. E um dos desafios que nós estamos enfrentando hoje, em nível de todas as instituições, conselho, associação médica, sindicatos, a nível estadual e federal, que é a prova de proficiência. Uhum. Qual que é o grande problema? Se você forma em medicina numa faculdade credenciada, você é médico. Uhum. O advogado só vira advogado, o bacharel em direito só vira advogado se ele passar na prova do OAB. Uhum. A prova é um sistema não adequado, não sei dizer, mas talvez seja a forma que nós tenhamos de tentar manter uma qualidade de atendimento satisfatória. O que nós estamos vendo hoje em Minas, isso pode passar esse dado de forma muito clara, ao longo dos anos nós temos aumentado o número de denúncias contra médicos, vai aumentando progressivamente. Hoje nós temos em torno de 200 denúncias mês contra médicos. Nós instauramos em torno de
30% viram processos. Então, de cada mês, em torno de 60 processos sendo instaurados. A informação que me passaram, eu tentei confirmar, mas não sei se ela está totalmente correta. Uhum. Mas nós estamos tendo hoje uma condenação em torno de 70% dos médicos que são julgados no Conselho. Nossa, é muito, né? É muito. Então, nós tivemos no ano passado em torno de 370 médicos sendo processados, 70% sendo condenados. E uma coisa que me apavora, nos últimos anos, o número de médicos jovens está aumentando progressivamente. Uhum. Em torno de 35% dessas condenações são de médicos que quando foram processados, tinham menos de 5 anos de formado. Isso é uma coisa apavorante. Isso decorre, provavelmente, dessa formação que nós estamos encontrando. É o que a gente faz analogia com tirar carteira, né? Por exemplo, quando se no início ali começou a dar problema, provavelmente é a forma que aprendeu é que não tá Provavelmente. legal, né? Provavelmente. E antes, bom, a gente fica doido para mergulhar em um tanto de assunto, mas antes da gente terminar de falar da educação continuada, eu queria ainda destacar o Dynamed, né? Que é a plataforma que a gente tem acesso. Por favor, nunca tirem. É maravilhoso ter esse acesso ao Dynamed, muito importante. O Conselho tem 2 plataformas, a Dynamed e a Medline. Nós Uhum. tivemos, no ano passado, em torno de 55 mil acessos. Nossa, O que nós queremos é expandir o máximo possível. tem que expandir, porque ali é que a gente vai conquistar essa confiança E através do hoje conhecimento. temos apoio do Conselho Federal para que a gente mantenha dessa mesma forma, inclusive a educação médica continuada. Muitas vezes é questionado pelas auditorias, mas nós estamos conseguindo porque o nosso interesse é manter. É um dos nosso carro-chefe, na realidade. Nossa, tem que manter. Eu até já falei algumas vezes, se pudesse obrigar a fazer determinados cursos antes de formar, seria o ideal, porque realmente a gente está ali em contato com esses médicos recém-formados ou médicos formados há mais tempo e a gente vê que algumas dúvidas são muito preocupantes, né? Alguns questionamentos e algumas realidades que eles trazem também, né? Eu tive a oportunidade de ir ao interior dar um curso e eles trazem umas coisas que acontecem que a gente fica assim, não é possível que o chefe desse lugar te orientou dessa forma. Não é possível que um AVC num tempo de janela, né, para agir, tá agendando a tomografia para daqui 2 dias. Então, a única forma, e é o que a gente reforça muito nos cursos, de mudar essa realidade é, primeiro, saber que está errado. Porque muitas vezes eles estão envolvidos ali e nem sabem que algum processo está errado, né? Aí começa aquela velha frase: Minas são muitas. Nenhum estado tem a complexidade do estado de Minas. Uhum. Nós somos o estado com o maior número de municípios, 876. Não. Somos o segundo estado hoje do Brasil em número de médicos. Perdemos só para São Paulo. Nós temos praticamente metade dos médicos inscritos em São Paulo, um pouco mais, um pouco menos. E com essa quantidade de médicos sendo formados, é difícil você ter um controle e ver o que está acontecendo. Na realidade, se você pensar bem, muitos países já têm um curso de medicina de 8 anos. Uhum. O nosso curso tem gente brigando para diminuir o tempo. Nossa Senhora. Nós temos uma invasão imensa de outros profissionais na área de saúde, da área de saúde na área médica. Uhum. Invasão na parte estética. A quantidade de gente querendo fazer procedimentos invasivos. Não gosto de criticar, mas nós temos fisioterapeutas querendo entubar pacientes, nós temos enfermeiros querendo fazer punção de pia, de outros procedimentos, até punção venosa central querem fazer. Uhum. Esquecem que todo procedimento tem complicação. E você tem que ser treinado. Em tese, quem tem esse treinamento para poder tratar a complicação somos nós, médicos. Então, e aí vem o engraçado, todo mundo quer fazer o procedimento, mas ninguém quer assumir a responsabilidade. Eu sempre brinco, quer fazer, não tem problema. Você tem 48 faculdades, 50 faculdades de medicina hoje, é só fazer o curso médico. Mas faça bem feito. Seja bem treinado, para poder saber fazer e, principalmente, corrigir se der algum problema. Exatamente. Porque às vezes os procedimentos são feitos sem nem pensar no porquê que está fazendo aquilo. E principalmente quais são as consequências possíveis, né?
são os dois problemas, a indicação e a complicação. Uhum. Muitas vezes fazem uma indicação inadequada e, o que é pior, não sabe tratar a complicação. É a coisa que nós temos que treinar. É a residência, os cursos que o Conselho oferece. É exatamente para poder dar esse suporte. Uhum. E no interior fica mais complicado ainda, porque não vou dizer que não reciclam, muito pelo contrário. Nós tentamos fazer a reciclagem no estado inteiro. Uhum. Tá? Todas as regiões, todas as nossas regionais, nós fazemos cursos. Mas mesmo na periferia de Belo Horizonte, você vê médicos cuja formação, assim, ele forma e estagna, ele não quer fazer nada. Uhum. Ele não quer aprender a fazer nada. E hoje é uma situação pior. O salário, a remuneração está aquém daquilo que seria necessário, adequado. Uhum. E uma formação de médicos que preferem preferem simplesmente virar youtuber, tiktoker e outras coisas que não dá nem para elencar. Esquece que a nossa função é outra. É. Já dizia nosso juramento, né, Hipócrates, você não pode curar, pelo menos minimizar a dor ou o sofrimento do paciente. Nossa, eu tô aqui pensando que trabalheira, né? Porque é muita coisa para tomar conta. E aí, enquanto a gente tá, eu tô querendo aqui saber sobre o que mais dá trabalho para o CRM, vamos dizer assim, eu já tô aqui pensando essa coisa crescente das redes sociais, da exposição, da mídia. Você comentou sobre isso, né? Que o CRM tá fazendo regras, tem feito muitos eventos Sim. relacionados a isso. Tá demais, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia de 2 estudantes de medicina expondo uma paciente que foi transplantada 3 vezes, assim, tá cada vez mais preocupante e imagino que esses números de condenações, não sei, mas os números de trabalheira que o médico está dando para o CRM deve ter a parte da exposição Isso, envolvida, né? a nova resolução de publicidade, ela dá uma certa liberdade em alguns aspectos. O problema, e aí eu brinco quando vou participar da entrega de carteira para os novos médicos, é que a nova geração já nasce, já sai da maternidade com o celular na mão, com uma conta de Instagram, de TikTok e outras dessas mídias sociais. Uhum, Eles esquecem que, enquanto não são médicos, enquanto chegam a acadêmico de medicina, a responsabilidade deles é uma, e a visão deles dentro da sociedade é uma. Na hora que você vira médico, nós não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes. A nossa responsabilidade, ela muda completamente. E aí vem uma situação extremamente complicada. É a postura que você vai ter que ter. Outro dia discutia-se um assunto muito interessante. Um médico atendendo de chinelo e bermudão tem algum impedimento ético? Que eu me lembre, não. Mas aí eu faço a pergunta para quem fez a pergunta. Como você se sentiria sendo atendido por um profissional trajado dessa forma? Qual a confiança que uma pessoa como essa passa para o paciente? E a relação médico-paciente ela depende, antes de tudo, de confiança. é chave, né? Sim. O paciente vai confiar para você a vida dele, os segredos dele, o sigilo dele. É onde o médico vai ouvir que o paciente tem uma doença grave, por exemplo, uma SIDA, Uhum. o comportamento sexual dele. Então, é aquela velha história, o médico é um sacerdócio, de certa forma, sim. Ele pode não ser um sacerdote, mas a profissão traz muito do sacerdote. E o consultório acaba sendo um confessionário, é onde o paciente ele vai ter que se abrir, obrigatoriamente, a confiança tem que estar ali. E aí volta a situação. Quando um paciente chega, ele espera ser tratado por alguém que, no mínimo, lhe dê conforto, que lhe dê confiança. Como uma pessoa trajada de forma inadequada, mas não é inadequado,
não é inadequado se você estiver para uma festa, para um baile, para piscina, para um piquenique. Mas para atender alguém, é complicado. Eu tô presa aqui na imagem de um médico atendendo de chinelo e bermuda. Tem que ter uma justificativa, né? Não existe. Uma vez um estudante de medicina me perguntou se estava exatamente trajado desse jeito. E aí, eu trabalhei durante 30 anos no Serviço de Controle de Infecções do Hospital Veracruz. E aí ele me disse, porque eu posso entrar assim? Eu falei, no meu hospital, não. Porque, além de ser uma ofensa aos meus pacientes, o senhor está transgredindo todas as normas de segurança, inclusive em relação ao senhor. Exato. Porque o médico vai fazer uma série de procedimentos que se expõe o paciente. Então, trajado dessa forma, não. Da mesma forma que é exigido do advogado terno e gravata para entrar no fórum, o médico tem que ter uma certa respeitabilidade, tem que se mostrar para o paciente. Uhum. A cor branca que usa na roupa, no jaleco, é para mostrar, não é pureza, é limpeza, asepsia. Isso é a forma que você tem de mostrar para o paciente. Isso é importantíssimo, é fundamental. Ele tem que ter confiança no profissional. E o que mais, assim, falando, né, um tipo de problema que chega ao CRM, qual que é o principal problema do ponto de vista jurídico mesmo, né? O que mais dá trabalho de atitudes, ações dos médicos? É variado. Nós temos uma gama de espectro muito grande. O nosso código, já dizia um colega antigo, doutor Ajax, o nosso código é draconiano. Nós temos em torno de 117 artigos, 118, em torno de 113 vedações. É vedado ao médico essa prática. E eu já vi praticamente todo o código ser violentado. Então, nós temos desde denúncias que não têm fundamento algum, há casos gravíssimos envolvendo assédio, estupro. Foi colocado na mídia algum tempo atrás uma filmagem de um médico submetendo a paciente anestesiada a perversões. Eu me lembro de um caso, de um processo que eu participei de pedofilia. Eu fiz a instrução do processo. Mas a gente espera que isso aí seja o mais raro. Não tem, assim, os erros médicos mais comuns que, se fosse fazer uma estatística, não sei, eu, enquanto presidente da comissão de óbito, eu via muito problema relacionado a registro, né? Que é o tempo todo, assim, 98% dos prontuários que a gente analisava tinha problema de registro. Olha, esse eu sempre brinco, converso com os colegas, eu brinco, nós temos que começar a entrar nas faculdades no quarto período. Por quê? É a hora que o aluno ainda não foi para o ambulatório. É a hora que nós temos que ensiná-lo o que é um prontuário. Eu gosto de citar 2 exemplos muito complicados, por se dizer, mas são exemplos reais. Não cito a especialidade para não comprometer, mas dia 1, fratura. Dia 2, cirurgia. 3, estável. 4, estável. 5, estável. 6, 7, óbito. O que aconteceu entre a cirurgia e o óbito? Eu não sei. Ninguém vai saber. E aí, como que me defendo? O prontuário é um documento que tem fé pública. Um prontuário é um documento que ele tem respaldo legal. É o documento que o médico preenche. É o documento que pode ser a minha espada de Damocles na cabeça ou o meu maior escudo, a minha maior arma. E eu brinco com quando eu estou dando qualquer aula de prontuário. O médico é um escritor. Ele está escrevendo um livro que, na realidade, é um relato de uma vida. O que é um bom prontuário? É aquele prontuário que, quando eu chego ao final, eu começo a ler do primeiro dia, e ao último dia eu tenho montado uma história. Eu tenho que saber o que aconteceu entre o dia 1 e o dia N. Se não está bem contado, se eu não conseguir escrever, se eu não conseguir passar, eu tenho que rever o que eu estou fazendo. É a minha história, é a história que eu estou escrevendo de alguém. E tem que ter nuances, tem que ter os detalhes.
o que foi uma conduta tomada, por que eu tomei, qual que é o meu fundamento. E às vezes não é só pegar, copiar e colar e ficar copiando. Ah, o exame físico. Não. Não é só examinar o paciente, é relatar. E eu brinco, não é perda de tempo, é investimento de tempo. Invista tempo para fazer. E hoje nós temos uma outra coisa pior, que é o tal do copiar e colar, do prontuário eletrônico. Em que a guia fica com um prontuário gigantesco e que não tem dado nenhum que realmente conte o que aconteceu. Essa questão de entender que é um livro, né? Que a história está sendo contada, não precisa a gente repetir, né? Se alguém já contou aquilo lá, ele chegou por causa disso. Tá aí hoje. O que está acontecendo? Não sei. Hoje está copiado de ontem e Mas não você tem chegou nem no teto, ponto. né? Você chegou no ponto crucial. Eu tomei uma atitude ontem. Hoje eu vou colher o fruto do que eu mudei, do que eu fiz. Foi compatível, minha conduta foi adequada, melhorei a condição do paciente. É isso que eu tenho que colocar, é explicar o que aconteceu. Eu pedi uma tomografia, qual foi o laudo, qual foi o resultado do exame. O que isso fez mudar em termos de prognóstico, de tratamento. É contar a história, é investir um tempo para sentar e contar a história. Eu tenho uma sobrecarga de tempo, divida com alguém, é mais. Uhum. Se a equipe está faltando gente, amplie. Mas isso é fundamental. Até porque se você não escrever e houver qualquer intercorrência, como você vai se defender? Não tem jeito. Não tem jeito. E eu brinco no hospital que eu trabalhava, um paciente com ela, esclerose lateral amiotrófica, ele sobreviveu na enfermaria bem mais tempo do que se tinha. E ao longo do tempo, às vezes, vai se cansando, o paciente ficou mais de 2 anos internado. Uhum. E em determinado momento, alguém esqueceu de contar a história. E repetisse o que você falou, copia e cola, basicamente a mesma coisa. E esqueceram qual era o diagnóstico do paciente. O doente morre num final de semana, em que a equipe de preceptores era toda nova, não conhecia o caso, e só tinha residente novo. Nossa. Aí vem a pergunta, quando pega o prontuário, está lá. Hipótese diagnóstica, mantida. Conduta, mantida. Isso não é nem conduta, nem diagnóstico. Então, apesar do prontuário, do exame físico ter sido muito bem feito, faltava a história. Então, assim, os 2 fatos são reais. Uhum. Então, a situação, invista um tempo, é fundamental. Isso é a forma que você tem de se defender. Você perguntou quais as formas. Nós temos de tudo, desde briga entre médicos, tá? A relatos de paciente questionando relações de assédio sexual, assédio moral, falta de plantão, abandono de plantão, prontuário, atestado. Atestado falso é uma coisa muito comum. Então, assim, atestado ideologicamente falso. Então, assim, é muito fácil. É muito comum isso acontecer. E nós temos de tudo. E tem que ter cuidado, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo essa noção um pouco mesmo. Acho que no dia a dia, com a sobrecarga ali, fala, não vai acontecer nada. Porque provavelmente na maioria das vezes não acontece nada. Mas quando acontece, né, pode custar o seu CRM. Natália, que eu estou falando, hoje, como eu disse, tem que conferir esse dado, mas se eu tenho uma condenação em torno de Pois é. 70%, em Minas tem os conselheiros aqui têm uma forma de mão pesada. Cassação até que nem tanto, mas apenações públicas são uma coisa que são bastante comuns. Até porque muitas vezes o colega usa da publicidade e foge e nunca mais aparece. É a forma que tem de se receber. Olha, você foi condenado no conselho. Mas Mas eu me refiro temos assim, que... pela experiência no SUS, por exemplo, né? A gente está falando de uma população que não teve acesso à educação da forma que a gente gostaria. Então, se aconteceu algum erro com essa família, muitas vezes a própria família não vai demandar, isso não vai chegar até onde deveria chegar. Por isso eu falo assim, que a maioria das vezes não dá nada nesse sentido. Quanto chega, que bom, assim, eu fico feliz que 70% das vezes está se fazendo o que é justo, né?
mas eu acredito que a gente tem essa falta de cultura mesmo, de saber que, olha, o CRM está ali, a gente pode acionar, inclusive já deixar o espaço aberto aqui para orientar, né? Quando a gente está com um problema em relação a algum profissional, qual que é o caminho? É ligar direto para o CRM? É acionar o hospital com qual entidade ali? Né? Acho que é importante a gente mostrar esse caminho, porque eu acredito que tem muita gente que deveria fazer e não faz. Bom, então, primeiro ponto, quando você coloca, você está chegando à justiça com 70%, não diria isso. Tá? Primeiro, que um processo é julgado por homens. E você trabalha em cima do que estão nos processos, nos autos do processo. Você dizer que chegou-se à justiça realmente nem sempre é complicado. Às vezes é difícil você falar isso. Entendi. Hoje o número de processos, como eles têm aumentado, muito, sindicâncias têm aumentado, denúncias têm aumentado. Então, a mídia cuidou de chegar e trazer ao povo, mesmo a população mais carente e com menor poder aquisitivo de conhecimento, essa fonte de que o Conselho é um órgão que responde para os interesses da sociedade, que defende a sociedade. Como fazê-lo, acioná-lo? O Conselho tem praticamente todos os hospitais, nos hospitais é obrigatório, a comissão de ética, que ela funciona como se fosse o braço do Conselho dentro das instituições. Então, a denúncia pode ser feita dentro da instituição ou diretamente ao CRM, qualquer que seja o caminho. Você entra no site do CRM, crmmg.org.br, tem os caminhos para você fazer a denúncia. Não se aceita denúncia anônima no Conselho. Muitas denúncias anônimas que chegam ao Conselho, elas são, abre aspas, desanonimizadas, vamos copiar da LGPD, né? Através do Ministério Público do Poder Judiciário, em que a ação lá eles aceitam, eles encaminham e entram como dessa entidade. Mas no próprio site você consegue fazer a denúncia, encaminhar os documentos que for necessários, as orientações necessárias. A Constituição de 88 assegura a qualquer cidadão o direito de peticionar e pedir um parecer do Estado, de acionar judicialmente o Estado. O Conselho, nesse sistema, nesse momento, ele é um órgão judicante. Ele tem o dever de pacificar e dar uma resposta à sociedade. Tem aumentado? Sim. A população hoje sabe utilizar. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à informação, à informática. Você colocou uma coisa interessante. Muitas vezes, maus profissionais conseguem ter uma relação médico-paciente muito boa. E acabam, mesmo não tendo uma competência técnica, conseguem evitar um processo. Já vi colegas de capacidade técnica fantástica, mas que às vezes, no quesito relação médico-paciente, foi um pouco mais ríspido, um pouco menos polido para com o paciente ou com o familiar. Isso acaba gerando denúncia. Já vi denúncias totalmente estapafúrdias. Eu brinco, cito um exemplo sempre. Uma moça mandou uma denúncia para o conselho dizendo que ela tinha sido assediada e nunca tinha sofrido um assédio tão grande na vida. Um colega botou a moça sentada na maca, foi nas costas dela, levantou a blusa dela e auscultou-a. Depois a deitou na maca, foi ao lado dela, levantou um pouco a blusa, levantou o sutiã, fez uma ausculta cardíaca, auscultou o tórax, apalpou o abdômen dela. Isso foi assédio. Pergunta, ela nunca fez examinada na vida, então? Eu tô Então, tão assim, feliz que ele fez isso tudo, né? Exatamente, graças a Deus alguém chegou e examinou. Então, assim, é complicado, porque o subjetivismo também é muito grande. Então, trouxe aqui uma preocupação, né? Não é tão bom enquanto eu estava interpretando, né? Não. Esse 70%, porque, então, cuidado duas vezes, porque as queixas realmente estão chegando mais. Sim. E quando chegam, nem sempre, né? E aí vem de novo a fala. Como eu me defendo? Com um bom prontuário. É chave, né? É a chave. E aí, nesse quesito prontuário, tem um assunto que, assim, nossa, é fonte de muita discussão, que é a tal da alta pedido.
É o paciente que não quer mais receber tratamento, ele quer ir embora, mas a opinião do médico e a opinião da equipe de saúde é que ele precisa se manter por conta dos riscos. O que fazer, né? Já escutei de tudo. Já escutei desde que não faça nada, não dê papel nenhum, deixe ele ir embora, finge que não está vendo. E já escutei, registre tudo, faça boletim de ocorrência, acione o formulário próprio da instituição. O que é o certo? Primeiro ponto, hospital não é cadeia. Nós temos hoje uma posição do Poder Judiciário extremamente complexa. Há poucos meses atrás tivemos um simpósio no Conselho, com participação de alguns desembargadores, sobre a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Por exemplo, paciente testemunha de Jeová, que é outra grande briga. O hospital não é cadeia, eu não posso prender ninguém. Se eu julgo, se o médico está avaliando o paciente e julga que a condição do paciente é muito grave e que ele não pode ir embora, um infartado dentro do CTI, você chama a família, explica a situação e, se eles quiserem, você assume termos de responsabilidade, anota todo o prontuário. O paciente quer ir embora, não quer assinar um termo de responsabilidade, é jeito dele, ele não está na cadeia. Registre tudo no prontuário. Lembrar, como o paciente está se evadindo, você tem que ter um documento de fé pública, além do prontuário. O boletim de ocorrência serve para isso. Você pode, em tese, fazê-lo até online. Não sei se consegue. Eu tive um problema pessoal, fui tentar fazer e descobri que não dá para fazer online, não. Mas faça o registro da alta do paciente. Se você acha que a intempestividade dele vai causar dano, pelo menos desorientações. A receita é aquele limbo. Realmente não tem nada pacificado. Se eu devo dar receita ou não. Vai ficar muito a critério do médico nesse aspecto, com relação ao que ele vê do paciente. Tem situações que realmente dá vontade de dizer, olha, tchau. Tem outras que você vai ter que, vamos tentar conversar, vamos tentar, mas tenta fazer isso, manter essa orientação e tudo bem. Não fazer dano, né? Exatamente. A A nossa função é essa. Se eu não posso curar, não piorar, pelo menos consolar. Se o paciente não quer fazer, tentar pelo menos evitar um problema maior e até se proteger também, proteger a instituição. O boletim de ocorrência é basicamente proteger o hospital, porque ele está internado. Se esse paciente sair atropelado e ele está com prontuário de internado, a garantia de segurança do paciente é dada para o hospital, pelo serviço médico. Então eu tenho que resguardar a instituição também. Então o boletim de ocorrência ocorre nesse momento. Proteger o profissional e a entidade de serviço de saúde. O prontuário é elaborado e relatado. O paciente foi embora. O paciente fugiu, evadiu-se do hospital. É claro, pensar na capacidade do paciente, né? A gente falou da autonomia, mas E principalmente da gravidade. Capacidade, e se a gravidade, inclusive, não está atrapalhando a capacidade de discernimento dele. Decisão, então, né? assim, não existe hoje, na realidade, uma receita de bolo. É caso a caso. Agora, a anotação no prontuário, e caso o paciente vá embora realmente, chamar a polícia para poder fazer o boletim de ocorrência, eu acho que isso é fundamental. O resto, a contenção de danos é bom também. O resto vai ser caso a caso. Eu não consigo ter uma receita de bolo para isso. Mas não é, vamos dizer assim, errado. Se eu quiser dar aqui, ó, tô te dando uma receita, tá? Tô escrevendo aqui o que foi que aconteceu. Não é um sumário de alta porque você não está recebendo alta. Exatamente. Mas é um relatório sobre o que aconteceu. É direito do paciente receber e eu acho que ajuda muito, porque assim, na realidade, é aquele negócio, direito do paciente de certa forma, também. Mas, de novo, as vontades hoje são equivalentes. Eu sou velho. Sou da época que o direito dizia que a vida era um bem inalienável, irrenunciável e inegociável. Hoje, a vontade se sobrepõe à própria vida. É o entendimento da própria jurisprudência atual. Por exemplo, 2 casos de testemunha de Jeová, em que foi condenado o médico porque ele deu sangue para o paciente. Então, ou o paciente morre porque não recebeu por vontade.
Uhum. E o médico não é culpabilizado por isso. A vontade se sobrepõe. Numa situação como essa, é o que você falou, é contenção de danos. O que vai dar menos prejuízo para o paciente e para o médico? E, de novo, é caso a caso. E aí, falando de casos também que são polêmicos e que vieram à mídia recentemente em Minas Gerais, né? A gente teve aqueles dois, eu até conversei um pouco no episódio com o sindicato, que um foi aquele médico que foi mandado embora, né, por uma pessoa que não era de responsabilidade ali do hospital. Então, acho que é importante a gente comentar principalmente sobre alguns cuidados que eu fui aprendendo e que eu vejo que muitos colegas não sabem. Se o seu vínculo não é carteira assinada, e é a última moda agora, né? O vínculo que não é vínculo, PJ. é o PJ. É, quais são os cuidados? O que o PJ tem que fazer, né? E que tem que fazer também entre aspas, né? Ou que seja de bom tom, por exemplo. Ah, eu não quero mais trabalhar nesse hospital. Eu não tenho vínculo, eu sou PJ. É só eu não ir a partir do próximo plantão? O que é o mínimo, assim, né, que o CRM preconiza, que o Código de Ética preconiza? Olha, no mínimo avisar 30 dias antes. O que é diferente e o que essa nova moda do PJ precisa ter um olhar diferenciado? Bom, primeiro, considerar que ele não tem um vínculo empregatício. Ou seja, é uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, prestando serviço a uma personalidade jurídica, que muitas vezes está prestando serviço a outra personalidade jurídica. Você está terceirizado, às vezes quarteirizado. Só que o serviço médico é personalístico. E não tem ninguém para fazer meu serviço. O que a gente entende de bom tom hoje é que, apesar de ser pessoa jurídica como pessoa jurídica, seria interessante você dar um prazo de pelo menos de 15 dias. Ser um prazo razoável para você notificar o primeiro contratante que está sendo rompido o contrato. Uhum. O problema que nós estamos enfrentando, que você colocou nesses últimos dias, inclusive desse prefeito que invadiu a unidade e que demitiu o médico, a grande posição ali é que o grande fato que acontece é que a maioria das vezes não é o médico que corta o vínculo, é um contratante que corta o vínculo. Uhum. Seja por falência, parar de pagar, e às vezes, assim, se para de pagar, você não tem o que discutir. Uma situação complicada. Uma PJ pode fazer greve? Não. Ele não é. Quem faz greve é pessoa física, é CPF. A pessoa jurídica, ele vai ter um contrato que vai ser rompido por um lado ou outro. Vai ter que entrar na justiça para conseguir receber esses direitos. Justiça do trabalho? Não, justiça civil. Porque são contratos de empresa. Só que a prestação de serviço é dada pelo médico. Então, é de bom alvitre, se ele está querendo sair e romper o contrato, dá o prazo de pelo menos 15 dias, notificar a parte do rompimento do contrato e que terá 15 dias para poder fazer. E tenha contrato, né? Que outro erro que eu vejo são os médicos começando a trabalhar numa instituição e não há nada no papel. Não há, é um limbo. Só que aí vem um problema mais sério. O médico, apesar de ser é a parte mais frágil da história, inclusive dessa exploração. Eu já vi acontecer o que o médico quer sair e ele é chantageado. Então a forma que ele tem é de, pelo menos dessa forma, dar um papel escrito estabelecendo Uhum. que existe realmente algum vínculo entre eles. Agora, qual que é o problema? Porque para o médico é complicado comprovar o vínculo, muitas vezes. Mas a parte tem prontuário, ficha de atendimento, escala de plantão. Ele pode usar, o médico pode usar da mesma forma? Pode. O problema é quem que é o contratante dele. Uhum. Você tem, por exemplo, um intermediário, uma unidade, um contratante que serve para o município, um intermediário que é contratado pelo município para poder prestar serviço. Como você vai conseguir provar certos vínculos nessa situação? Mas o médico deixou provado que ele estava lá trabalhando. Então, se ele abandona o serviço, muitas vezes o Poder Judiciário vem e olha, você não podia ter largado. Então, Esse você tem é o que ponto, né? ter consubstanciado. Escreve. E o que é pior, que você acabou de falar, nunca confie em palavra.
Meu avô dizia que fio de barba, um fio de bigode era documento. Nos dias de hoje, um contrato está sendo desquebrado o tempo inteiro. Então tem que tomar muito cuidado. Nesse aspecto, o sindicato tem ajudado muito o médico, dando as orientações, inclusive, de como montar uma empresa, uma personalidade jurídica, uma empresa para poder trabalhar. Isso. Os médicos sabem muito pouco, né, dessa parte. É preciso ter mais conhecimento. Esse caso em específico era de um médico emergencista, né, que estava na sala vermelha e queriam que ele saísse para atender em outro. Esse caso, especificamente de Santa Luzia, eu até conversei com o pessoal do sindicato. O colega estava, pelo que me passaram até agora, ele não teve nada de errado. Tinha uma equipe médica completa, são 3 clínicos atendendo fichas verdes. Ele estava contratado para escalar, para ficha verde. Ele não tinha nem lugar para atender. Uhum. E aí chega o dito prefeito, de forma intempestiva, e faz o que fez. Mas teve uma outra cidade agora, também no noroeste de Minas, em que a médica foi a mesma coisa. E dessa vez parece que um dos pacientes estavam fazendo um procedimento, paciente grave. Isso, é o segundo caso que eu ia E o comentar, né? paciente chegou a falecer. Um político entrou no Um meio vereador. no meio Nós da sala de tivemos emergência. recentemente uma reunião com a Comissão de Saúde da Assembleia, em que está sendo colocados projetos de lei para tentar restringir essa situação. E o Conselho colocou à disposição, olha, querem fazer fiscalização? O Conselho tem expertise para fazer isso. Nos acione, nós temos competência, nós temos profissionais médicos fiscais gabaritados, com uma tremenda experiência, para dar subsídio. Mas o respeito aos profissionais que estão trabalhando é fundamental. A gente vê muito isso, né? A mídia traz, assim, diariamente, a UPA tal tá superlotada, faltam médicos, muitas vezes isso nem é verdade. Existe uma facilidade da população enxergar essa insatisfação da população com o serviço de saúde. E o outro lado, né? E a insatisfação do médico com as condições de trabalho. O que é o caminho? A gente não Natália, consegue mostrar isso o muitas ano vezes. passado, nós fizemos um simpósio também trazendo para dentro do Conselho o secretário estadual de Saúde, secretário estadual de Segurança, comandante da Polícia Militar, para discutir a segurança das unidades de saúde. Nós tivemos vários colegas sendo agredidos fisicamente, moralmente eu vou nem falar, Não, sendo agredidos fisicamente dentro das unidades. As prefeituras muitas vezes tiraram as guardas municipais que estavam trabalhando dentro da unidade de saúde, principalmente unidade de urgência. Agora você pega a situação, eu tenho um momento em que muitas vezes o médico está atarantado de trabalho, porque não atendendo uma ficha vermelha, então na sala, esse caso, por exemplo, lá de Santa, não foi de Santa Lúcia, foi outro, esqueci agora ontem, tinha uma vaga para 5 pacientes na sala vermelha, tinham 7. é todo E dia. tinha mais um do lado de fora. Esse é o nosso cotidiano, essa é a nossa Sim. rotina. Aí o colega está se desdobrando, só que o paciente que está lá fora, ele não consegue saber que, na realidade, o movimento lá dentro está trabalhado, está demais. E a mídia vem, às vezes, piora a situação, porque não dá chance a todos os lados se manifestarem. Exato. Manifesta só aquilo que é de interesse deles ver. Aí cabe a nós mostrarmos o outro lado. Pois é. Esse é o maior desafio, assim, enquanto estive gerente, sempre tive como é que a gente faz, né, para mostrar esse outro lado? Um médico que está lá, que é o que a gente escuta nos cursos, estou trabalhando em condições não ideais. O que fazer, né? Tem que acionar o CRM, né? Tem que comunicar, pelo menos. Se não ficar sabendo o que está acontecendo, como é que vai O tentar? conselho tem que ser notificado, mas também notificar a chefia dele. Exato. Até porque a não tomada de providência deles permite que o conselho traga-os para um polo passivo de um procedimento. Uhum. Porque se ele está Muitas vezes aceitando exatamente, muitas vezes o que a gente pode fazer é isso. Uhum. Só que aí vem uma situação mais complicada. Primeiro, referência técnica nos hospitais públicos, nas unidades públicas. É raro. Eles não querem pagar, porque é obrigado por referência técnica aquela pessoa, aquele médico Uhum. que vai assumir a responsabilidade de ter que fornecer
recursos humanos e técnicos para a unidade. Segundo ponto, qualidade de trabalho. De novo, hoje, com 4.800 médicos sendo formados por ano, eu tenho um exército reserva extremamente grande. Então, se eu demito o médico, eu tenho uma folha de gente para poder dar aquele plantão de cobrir imensa. Então, o gestor está preocupado na realidade? Acho que não. O que nós estamos vendo são situações complicadas, cada vez mais complicadas. Muito e que foge da competência do médico resolver. E mesmo as entidades médicas, porque muita coisa acaba sendo política, principalmente na gestão pública. E a gente precisa se envolver, né? Primeiro passo, eu acho que é isso. A gente está aqui para explicar melhor como é que funciona. Eu acho que é o primeiro passo. O médico precisa entender o papel do CRM, precisa entender os pontos-chave, porque só começando a entender e ter interesse que a gente vai, um dia, conseguir realmente transformar. Eu brinco sempre uma coisa. Primeiro, nós temos uma referência ruim de entidade de classe, que é a OAB. Porque a OAB ela consegue congregar realmente as funções das entidades médicas, que estão divididas em basicamente 3 serviços: conselho, sindicato e associação médica. A OAB ela forma tudo. Ela bate e assopra. Ela elabora a tabela de tabela de preços de trabalho para o advogado. Ela defende o advogado, mas processa o advogado. E uma condenação, uma cassação do advogado é uma suspensão de exercício profissional de até 3 anos. Uma cassação do CRM, ratificada pelo Conselho Federal, é extinção do exercício profissional. O médico não pode ser mais médico, ele deixa de ser médico. Nós temos 3 entidades que trabalham com a mesma função, só que nós temos 3, cada uma na sua competência. O que nós estamos vendo hoje é o conselho, a inscrição é obrigatória, senão você não é médico, você não pode exercer. O sindicato tem a função de defesa da sociedade, defesa do médico. Ele defende o médico. Cada vez mais, a gente vê, principalmente no interior, os sindicatos sendo abandonados. A inscrição dos sindicatos está vaga. A associação médica segue o mesmo caminho. O sindicato, a associação, as inscrições, as filiações são volitivas. O médico não tem interesse hoje em participar dessas entidades. E aí vem o problema. No momento em que abandonarem, hoje não abandonam o conselho por muito pouco. Mas você vê que, por exemplo, mesmo os cursos que a gente oferece, nós chegamos hoje, os simpósios que a gente oferece, é uma população muito pequena de médicos. Os nossos cursos hoje, nós treinamos quase 7 mil médicos ano, para um universo de 81 mil. A gente queria poder fazer mais. Mas mesmo essa procura acaba não sendo eficiente. Outro dia uma jovem médica me disse, olha, eu queria fazer, mas eu não tenho motivação para fazer. Quando vocês estão anunciando, não me dá vontade de fazer. Nós temos que conversar com esses jovens. As sociedades, as entidades médicas têm que conversar. A sociedade de especialidade tem que conversar. Mas o problema que eu estou vendo é que nós estamos conversando línguas distintas. Nós estamos com um abismo imenso em que nós não estamos conseguindo conversar nem com o experiente, porque está cansado, e com o jovem que está numa linguagem diferente. Só que tem um problema. Nós vivemos no planeta Terra. Aqui não tem vácuo. Hoje, você abandonar a associação, a Abramed, a SOMIT, a Sociedade Mineira de Cardiologia, ok, a sociedade está perdendo, a medicina está perdendo, o profissional está perdendo. Mas quem perde mais é o médico. Só que, se extinguir o sindicato e a associação, a vida do médico perdeu quem estava dando suporte científico e jurídico para ele. Agora, imagine o conselho largar a mão de ser um órgão de médicos e para ser um órgão judicante
misto, em que a sua conduta profissional vai ser avaliada não por colegas, mas por gente da sociedade, gente da gestão, Nossa. administradores públicos, o povo e uma parte de médicos. Se o médico não vier para dentro da sociedade, das entidades, quem perde no final é o médico, é a medicina. E eu vou te ser sincero, eu tenho medo do futuro. Porque a hora que esse pessoal, esse jovem médico, esse jovem profissional, não vem para dentro das entidades dele, ele abandona essas entidades, nós temos um futuro negro pela frente. É uma conversa complexa e realmente dá medo. Espero que muita gente tenha pesadelo escutando esse videocast, Tomara, assistindo esse videocast tomara. de hoje, porque significa que chegaram até o final. Bom, eu só tenho a agradecer mesmo, muita gratidão pela presença do CRM aqui no nosso videocast, né, a presença do senhor. Queria deixar o espaço para deixar mensagens finais e realmente agradecimento. Primeiro eu quero agradecer o convite, a participação, a possibilidade de a gente poder estar conversando. E, de novo, a preocupação. À medida em que os médicos se afastam das suas entidades, afastam das suas representações, eles deixam espaço para alguma coisa que nós não sabemos o que vai ser. E eu brinco sempre, principalmente com qualquer curso que a gente está participando, sempre que eu tenho palavra, o meu desafio é o mesmo. Eu não quero que as pessoas concordem, que os colegas concordem com o meu ponto de vista político, pessoal, o que for. Mas que não abandonem a sociedade, não abandonem as entidades. Que venham para dentro delas. Se não gosta do que eu estou falando, da forma como me porto, não tem problema. Sócrates, a gente cresce com ideias opostas. Mas venham para dentro, venham brigar com a gente. Tá? Venham ombrear com a gente, porque o objetivo nosso final é o mesmo. É uma boa qualidade da medicina, uma boa condição de trabalho para o médico, com boa remuneração. Tá? E isso podendo fornecer uma boa medicina para a sociedade. É isso. No final, a gente quer que o paciente confie no médico, né? Porque o paciente pode ser a gente mesmo, né? De novo, a única coisa que nós temos certeza é que, em determinado momento da vida, nós vamos precisar dos nossos trabalhos, dos nossos cuidados. E o que a gente quer para o nosso paciente é o que a gente quer para a gente e para a família da gente. Uma medicina de qualidade, com um profissional bem preparado, bem remunerado, disposto a investir o trabalho dele, o suor dele, na saúde e na recuperação do paciente. Na pior das hipóteses, se não podemos curar, pelo menos consolar e diminuir o sofrimento. E de preferência sem chinelo, né? Se possível, de forma adequada e de respeito. Muito bom. Aí, de novo, isso é respeito ao paciente. Muito bem. Muito obrigada. Eu espero realmente que vocês sejam tocados por essa conversa e nos ajudem aí nessa missão, né, de tentar transformar, melhorar a emergência, melhorar a condição do médico e do paciente, que é o principal interessado. Até o próximo episódio, pessoal.